A gente está na série ainda da conferência, né? Chamado Livres pela Graça. E hoje a gente vai falar um pouquinho, foi a primeira pregação com o Maurício, segunda a Bruna e eu, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre um papel fundamental na graça. A gente quase não escuta sobre ele nas igrejas, mas quando escuta é aquela noite que você vê aquela galera rodopiando, pulando, quicando, gritando, às vezes desordenadamente, mas sem explicar o porquê de tudo isso. Hoje são 50 dias pós-Páscoa. Hoje são 50 dias, hoje. E a gente vai explicar para vocês um pouquinho sobre esse camarada, esse amigo, esse paracletos, esse parceiro que Deus separou para mim e para você. Se chama Espírito Santo. Né? E você vai entender que essa arma que Deus colocou dentro de você, muitas das vezes está subutilizada. Essa arma chamada Espírito Santo. Ele está dentro de você e ele está subutilizada. E aí a gente chamou a mensagem de A Virada da Nova Aliança. Então preste atenção, a gente vai estar batendo um papo, vamos estar estudando junto, e a gente de alguma forma vê por que 50 dias após. Tudo na Bíblia a gente tem falado sobre isso, números, endereços, tudo isso tem um significado. 50, esse número na Bíblia, significa primeiro que ele é 5 potencializado, né? Vezes 10 dá 50, o número da graça. E segundo, quando você vai ali na Torá, no Taná, segundo a tradição judaica, 50, todos 50 anos, o que acontecia dentro desses 50 anos? Jubileu. Grava isso, jubileu. O que era o jubileu? Que é, né? Hoje eles não aplicam mais porque você não tem isso, mas há anos, alguns 100, 200 anos atrás, os judeus aplicavam isso, o jubileu. O jubileu a gente tem o descanso do sábado, não é isso? Que a gente não guarda, porque Jesus é o nosso descanso, mas os judeus guardam. E então, você trabalha 6 dias e no 7º, descansa. A terra também, ela precisa de descanso. Então Deus, quando ordenou a lei, Ele ordenou que a cada 50 anos tivesse o jubileu, para que a terra descansasse. Ou seja, trabalharia-se 6 anos e no 7º ano haveria o descanso. E aí o jubileu você tem, no caso são 7 anos vezes 7, que dá 40 e... 9. Galera inteligente de Curitiba, né? 49. E aí no 50º ano, que é o ano 50, haveria o descanso da terra. E ali haveria libertação dos escravos. Ali haveria libertação de pessoas que estavam devendo. Era um tempo de libertação. O jubileu era um tempo de libertação, um tempo de descanso. Um tempo, de alguma forma, que você não ganhava nada no esforço. Você só ganhava através do descanso. E aí, por isso, que quando você vê, de alguma forma, ali, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo de Deus descendo numa época de descanso. Fez sentido? O Espírito Santo ele desceu ali numa época de descanso. Em Atos 2, quem não leu o livro de Atos, leia, porque vale muito a pena. Ali começou todos os primórdios da igreja. Para você entender como que funcionava, como não funcionava, como acontecia, como era a generosidade, como era o coração deles, o que eles deixavam de fazer. É muito interessante. Leiam Atos e vocês vão se surpreender. Então ali a gente vê exatamente, agora vocês já entenderam, o porquê 50 dias depois da Páscoa veio Pentecostes. E aí a gente tem uma questão bem legal. Pentecostes no Antigo Testamento foi quando houve a entrega da lei para Moisés. Ali é chamado de Pentecostes também. Fechado? Só que preste atenção, quando a lei foi entregue para Moisés, lá em Êxodo 32, a lei foi entregue para Moisés. Moisés estava lá em cima, o povo estava lá embaixo, adorando o bezerro, junto com Arão. Quando a lei é entregue, 3.000 pessoas morreram. 3.000 pessoas morreram. Em Atos 2, quando você vai em Atos 2, quando o Espírito Santo desce,
Pedro está pregando arrependimento, perdão de pecado, nova vida. Adivinha o que acontece? 3.000 almas são convertidas e batizadas. E aí Paulo vai falar a lei do ministério da morte e a graça, o ministério da vida. Joel foi um dos profetas menores, ele já veio profetizar sobre isso. Eu não projetei ali, mas escuta aqui comigo. Joel 2,28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito. Ele está falando dos últimos tempos que a gente está vivendo. Sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Vira para quem está do teu lado, eu não gosto de falar assim, ó, se prepara porque Deus vai fazer aqui hoje. Se prepara. Não sei se você veio aqui enganado, mas se prepara. Eu vou dar um mortal daqui e disse, não, eu já pulei de cabeça, para que eu vou pular de cabeça um mortal? Teve um cara que estava aqui atrás e falou assim para mim, pastor, tu é muito maluco. Tu não pulou para cima, tu pulou para frente. As mãos quase não alcançaram, tiveram que fazer isso aqui, ó, para conseguir voltar com você. Falei, isso é viver pela fé. Isso é graça, favor imerecido. Eu não merecia, que eu mereci um tombo, mas Deus me segurou. Hebreus diz que essa galera, ela ansiou a viver e de alguma forma tocar, sentir o que você e eu vivemos. E você vai entender comigo o porquê. Na Nova Aliança, que é o que a gente vive hoje, vamos dizer o Novo Testamento, por isso que eu estava sentado com um amigo essa semana, esse mesmo amigo que eu contei aqui, falei assim, ele estava começando a ler, primeira vez a Bíblia, ele falou assim para mim, pô, estou começando por números, eu falei, não faz isso. Por números? Levíticos, eu falei, putz, falei, para tudo, para, calma, você vai ter tempo de você ler isso daí, tá tudo certo, isso é Bíblia também. Mas começa por João, vamos lá, e fiz uma regrinha para ele. Depois, quando você entender, tiver craque do Novo Testamento, aí tu vai lá atrás, porque aí você vai começar a enxergar Cristo no Velho Testamento. Você vai começar a ler com a lupa do Novo Testamento, que vai tudo ali aponta para Cristo. E aí na Nova Aliança, que é o Novo Testamento, a gente chamou, por isso chamou a mensagem de hoje, que é a virada. Virada da Nova Aliança. Olha como é que funciona. João 14,16, a gente vai ler bastante a Bíblia, tá? Vamos estudar. O Pai vos dará outro Consolador. Então o primeiro Consolador veio. Quem era o primeiro Consolador? Jesus. E ele foi retirado. Ele subiu aos céus. Deus, ele morreu, ressuscitou, e Deus levou ele aos céus, uma forma de corpo, né, transformado humano, levou ele aos céus. E aí ele fala, cara, você não vai ficar sozinho, fica em paz. Você não vai ficar abandonado. Eu vou te deixar um outro Consolador. Tem muita gente que acha que o Espírito Santo foi o único Consolador. Não, não. Ele foi um outro Consolador. Primeiro foi Jesus Cristo. Ele falou, não vou te deixar sozinho, vou te deixar um outro. E a palavra diz o seguinte, o Pai vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, aqui já começa a diferença da velha aliança. Aqui já começa a diferença da velha aliança. E olha que legal isso aqui. Você sabe que eu gosto de trazer algumas coisas no original, né? O verbo ficar aqui significa menei. João 14,17, do verbo meno, que significa permanecer, habitar, morar, não abandonar. Grava isso que vai fazer muito sentido para você. Grava isso que vai fazer muito sentido para você. João 14, 16, 17. Ele veio para ficar em você. A partir do momento que você aceita Jesus, isso são para os filhos, para quem aceitou Jesus. Ele veio para ficar de uma vez por todas, para não te abandonar. Sabe, antigamente, ele morava dentro de templos, tabernáculos e tudo mais. Mas hoje, ele habita dentro de templos, que não é isso aqui, é você e eu. A gente habita dentro desse templo. Ele habita dentro desse templo.
E aí eu separei mais uma questão aqui que vem sempre dúvida da galera. Rafael, mas fazer uma pegadinha para você. Ele está morando dentro de mim, ele não me abandona, mas ele pode ser apagado. A palavra de Deus diz, 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o espírito. Então assim, cara, conheço um monte de crente. Sabe aquela galera que gosta de julgar? Botar dedo na cara dos outros, falar assim, você não vai entrar no reino do céu. Você vai entrar. Você não vai entrar, você vai entrar. Você não vai entrar, eu não sirvo para andar com você. Eu sou muito santo para andar do teu lado. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. E olha o que significa essa palavra apagar. Sugiro você, quando você lê a Bíblia, baixe junto o dicionário chamado The Strong, para que você também consiga ler a palavra no original. Senão você vai ficar perdido. Você tem que entender para que cultura foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito e o que significa essa palavra no original. Rafael, mas essa palavra não poderia estar lá? Cara, é questão de interpretação. A gente, por exemplo, vou te dar um exemplo, com certeza você sabe disso. Em inglês não existe a palavra saudade. Você sabe disso? Você sabe disso? Em inglês não existe a palavra saudade? E como é que você vai interpretar isso? Nostalgia, falta. Entende? Pegou aí? A palavra apagar significa o seguinte, xenemi, significa extinguir um fogo, sufocar uma chama, abafar uma ação. Sabe quando você faz o churrasco e de alguma forma você apaga a chama, mas a brasa está acesa ainda? Aquilo ali é fogo. Joga aquilo ali dentro de uma floresta para ver se não vai incendiar. O Espírito Santo está te dizendo exatamente isso hoje. Eu não saí de dentro de você. Eu nunca estive fora. Talvez a chama esteja abafada, apagada. Mas essa brasa que está queimando, que te trouxe aqui hoje, vai ser jogado dentro de uma floresta aqui hoje e vai incendiar novamente. E aí eu separei aqui, ó, eu tenho uma sugestão para que você mantenha essa chama acesa. Paulo vai escrever Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho. Não embriagar é ficar doidão. É isso que ele está dizendo aqui. Não fique doidão, não deixe o vinho te controlar. Ele não está dizendo não tome vinho. Se você não quer tomar, é opção tua. Mas ele está dizendo não tome vinho. Está dizendo não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse verbo aqui está conjugado num presente contínuo. É uma ação contínua. Enchei-vos. Isso é todo dia. É todo dia. É todo dia, sabe? Rafael, mas como é que eu faço isso? Tira da teoria e bota para a prática. Como é que eu faço isso? Ele dá cola para mim e para você. Falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, quer dizer, se alegrando, adorando, buscando a Ele, exaltando a Ele. É isso que quer dizer aqui, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos. E aí ele finaliza. Ali tem um ponto, você vai ver que todo ele tem vírgula, o ponto e vírgula, mas ele finaliza, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ele não escreveu aqui fazendo fofoca um dos outros, matando uns aos outros, falando mal um dos outros, não tendo paciência um com os outros, deixando de amar uns aos outros, sujeitando-vos, se colocando da mesma missão um dos outros. E aí, automaticamente, essa chama está apagada dentro de você, mas essa brasa está viva, ela vai voltar. Ela vai voltar. Ele mesmo dá a cola aqui pra gente. Abra a tua boca, começa a adorar, começa a buscar, mas eu estou sem força. É aí que você mostra que você é forte. Porque ser forte quando tá tudo bem é mole. Ser forte quando está ruim o negócio, abrir a tua boca, glorificar quando está ruim o negócio, que são elas. Aí que a gente separa os meninos dos homens. Como diz o grande narrador, Januário de Oliveira, que faleceu lá no Rio de Janeiro, de futebol. Aí que a gente separa
os meninos dos homens. Rafael, mas eu vou fazer uma outra pegadinha para você. Se eu pecar, ele vai sair de mim. Eu te provo na Bíblia que se eu pecar, eu sou nova criatura, não ando em pecado, eu já tenho uma vida transformada, eu nasci de novo, eu cometi um pecado, eu cometi um deslize. Ele vai sair de mim. O Espírito Santo é uma sanfona. Ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Imagina o Espírito Santo dançando assim dentro de você. Vai, dá uma giradinha, vai e volta. Cara, esquece isso, preste atenção. Não sei do que você aprendeu, não sei de onde que você veio, mas eu quero te convidar a você pegar tudo que você aprendeu até hoje e deixar lá fora. E aqui você vai receber tudo novo. Rafael, mas você vai receber. Jack usou um exemplo naquele dia que estava lá em casa, Rafa, que foi muito legal. Ele falou o seguinte para a Bruna me transmitiu. Inclusive ela não está aqui hoje, que está passando muito mal, acordou. Sinal que Pedrão deve ter cabelo, né? Cara, mulherada entendeu o que eu quis falar, né? Tá mal, a bichinha tá mal hoje de manhã. Rei João nem grudado com ela tá passando mal também. Ai, Jesus Cristo. Vai ser igual a mãe assim lá na... Ele é uma figura. O Jack usou o exemplo seguinte, cara, pastor, sabe o que está acontecendo na minha vida? Eu, durante anos, eu construí a minha casa num terreno. E hoje chegaram para mim e estão me mostrando, falando o seguinte, cara, destrói tudo isso que você construiu, o terreno não era essa, a casa não era essa. O terreno é esse e a casa é essa. Só que a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Rafael, mas é muito arrogante da tua parte. Cara, eu só estou lendo a Bíblia com vocês, cara. É só isso. Só que não tem uma doutrina minha aqui. Estou lendo a Bíblia. Se até hoje não leram a Bíblia com você, não é problema meu. Eu estou lendo a Bíblia. Olha o que diz Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Essa palavra selados, no grego, ela significa spargizo, que significa marcar com um selo permanente como propriedade garantida. Sabe como funcionava o selo antigamente? Os reis, os caras que eram top lá, que precisavam escrever de um lugar para o outro. Eles pegavam um anel de sinete, pegavam um selo e ali, ó, pum, selava aquela carta. Aquela carta eles usavam ainda que é indelével, ou seja, não podia ser violado, não podia ser jogado para trás, não podia ser desfeito. Nunca aquilo ali, uma vez endereçado, uma carta timbrada que precisava percorrer um caminho, nunca ela deixava de percorrer. Ela sempre chegava ao caminho e o objetivo que ela tinha que chegar. Independente do portador. Porque aquilo tinha sido selado por uma autoridade. Assim a minha vida é a tua, independente do portador, ou seja, independente do que você está vivendo hoje. Você foi selado, não por um selo de homem, mas pelo selo de Jesus Cristo lá na cruz, dizendo, ó, o meu selo sobre você é indelével, é indelegável, é insubstituível, não retroage, é para sempre. Eu não saio de você, nem você querendo. Rafael, nem eu querendo, nem eu querendo. Romanos 8 diz o seguinte, nem morte, nem vida, nem presente, nem futuro, nem passado, nem potestade, nem em cima, nem embaixo, nada poderá me separar do amor dele. Não é do teu amor, o teu amor é inconstante, o teu amor é vazio, o teu amor hoje você ama, amanhã você não ama mais, mas ele faz questão de dizer, nada poderá te separar do meu amor que eu tenho por você. O meu selo é infinito, não é inconstante, é para sempre. O Espírito, Paulo diz bem claro, não entristeçais. É isso que ele fala, não entristeçais. Você deixa triste. Você de alguma forma deixa o Espírito Santo triste. Quando que você deixa triste? Quando você de alguma forma ele está falando contigo, ele está te direcionando, ele está te dando caminhos e você resolve tomar o teu próprio caminho. Você simplesmente abafa ele. Você coloca ele de lado, você fala assim, Espírito Santo, deixa que eu sei. Eu sou o cara. Deixa que eu sei fazer. Deixa que de alguma forma eu vou avançar, Espírito Santo de Deus. Deixa que de alguma forma. Rafael, mas eu nunca escutei a voz do Espírito Santo. Sabe aquele comichão que às vezes dá dentro de você que você fala assim?
Não atravessa a linha verde. Você quer atravessar? Não vai. Quando o Espírito Santo fala pro Jack, o pastor pulou. Não pula. Aí ele pulou, pum. Aí caiu de cóccix no chão, aí saiu andando. O pastor ficou olhando pro pastor, o pessoal ficou olhando pro pastor para pegar o pastor, esqueceu do Jack aqui. É aí que você entristece o Espírito Santo. É aí que você muda a tua vida com o Espírito Santo. Mas grava isso, você é nova criatura. Você é nascido de novo. Você não perde o Espírito Santo. Ele está dentro de você. Rafael, mas o meu filho, ele está na noitada, ele estava bebendo, cheirando, fumando, pegando todas, a minha filha assim, assim, assado, mas eu... O Espírito Santo está onde você não pode estar. Ele está lá dentro daquele local, ela está dentro daquele local, mas ele está guardando, protegendo para você. Ele está falando assim, é meu. Fica tranquila. Antes de ser teu filho, tua filha, mas o meu marido está assim, minha esposa está assada. Ei, eu estou dentro dela. Eu estou dentro dele. A chama pode não estar grande, mas a brasa ali que nunca se apaga, está ali, ó. Uma hora vai vir e vai incendiar aquela floresta que está seca. Porque ela está seca. Mas vai ser um ponto de clique, sabe? Porque se ela tivesse molhada, não ia dar para incendiar. Mas por ela estar seca, vai vir e vai fazer um arregaço naquela floresta ali, que você vai ver onde que a tua mulher, o teu marido, o teu filho, um dia vai estar. Vou trazer para a nossa vida cotidiana para você entender. Quantos são pais e mães aqui? Levanta a mão. Uau! Culto da família, né? Se teu filho errar contra você, me diz aqui. Se tua filha errar contra você, você vai falar o seguinte, ó. Agora não é você mandar ele... Eu tô saindo de casa. Porque você errou, porque você deu mole, você fracassou. Filhão, segura as pontas aí que eu tô saindo de casa. Alguém faria isso aqui? Se fizer, Marcelo e Ralf, chama o Samu ali para internar que vai mandar na hora. Chama que vai na hora. E por que você transfere isso para o Espírito Santo? E por que você transfere? Porque você foi ensinado assim, que você precisa performar para que ele esteja dentro de você. Você precisa ser o cara para que ele esteja dentro de você. Você precisa sempre dar, para que ele esteja dentro de você. E ele veio dentro de você não pelo que você fez, mas pelo que Jesus fez na cruz. Você não era nem nascido ainda, você não era nem nascida ainda, quando Jesus falou o seguinte, eu estou indo, mas vos deixo o Consolador. Ou você já tinha feito alguma coisa muito legal, muito agradável para você merecer isso? Nem nascido você era. Não, para de bobagem, para de olhar para você, para de olhar para a meritocracia, para de olhar o quanto você consegue produzir, para de olhar o quanto você é bom, começa a focar no quanto ele é bom, começa a focar no quanto ele produziu, no quanto ele é infalível. É isso que muda, é isso que muda o clique. E aí agora que você entendeu, velha e nova aliança. Amém? Quem está na nova aliança aqui? Vamos ver se pegou. Amém. Ufa. Você está gravando aí, hein? Você de casa levantou a mão? Boa. Agora você que entende que a nova aliança, que o Espírito, ele mora dentro de você. Que ele mora dentro de você, e ponto final. Tu aceitou Jesus, cara, com o coração aberto, com sinceridade, ele mora dentro de você. Existem algumas funções, que é o Espírito Santo dentro de nós. Olha o que significa, quais são essas funções aqui, ó. Primeira função do Espírito Santo dentro de você é lembrar de tudo, inclusive do verão passado. Estou brincando, os teus pecados eu já não lembro mais, menos isso. Ele vai te lembrar de tudo. Olha o que diz João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Cara, ele vos ensinará todas as coisas. Você quer tomar uma decisão essa semana? Espírito Santo, o que eu faço? Você quer assinar ou não um contrato, comprar ou vender? Ir, avançar dentro da tua casa, fora da tua casa? Espírito Santo, a tua palavra disse que você me ensinaria todas as coisas. E essa palavra todas aqui no original, sabe o que significa? Todas. São todas.
Desde a tua vida matrimonial, da tua vida com o filho, da tua vida com teu pai, de qual curso que você vai fazer, de qual concurso que você vai prestar. Todas as coisas. Todas as coisas. E ele diz assim, ó, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Olha aqui comigo aqui que legal. Olha o que Jesus tem dito. Acompanha comigo aqui a leitura, para você entender de uma vez por toda onde que você tem que fincar a tua casa. Lucas 4,16 diz o seguinte, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. No dia de sábado é onde os judeus vão para a sinagoga, ali no descanso, no Shabá, para poder ler a Torá, para poder tocar ali o Taná. E foi-lhe dado o livro de Isaías. E quando abriu o livro, que é do Velho Testamento, achou o lugar que estava escrito o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, para que me ungiu. Jesus estava falando dele. Para evangelizar os pobres, ele enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos. E restauração da vida aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Continua. E aí ele fechou o livro. E cerrando o livro, tornando-o ao ministro da sinagoga, assentou-se. E os olhos de todo mundo ficou fitado nele. Vocês vão entender. Então começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu essa escritura. Hoje, em mim, Jesus, se cumpriu essa escritura. Ou seja, versículo 18 e 19. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de... O que está dizendo ali? Isso, ó, versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de... Eu não consigo entender como as pessoas ainda conseguem pregar a lei. Cara, isso aqui não é interpretação minha, eu estou lendo hoje letra fria da lei para você. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça, de favor, de amor que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Eu vou voltar com você aqui para você entender. Olha o que Jesus leu, só para a gente não se perder. O Espírito do Senhor, ele está lendo Isaías. Lembra disso? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E o que ele fez depois? Você sabe o que diz Isaías 61:2? Ele fala assim, ó, a apregoar o ano aceitável do Senhor e trazer vingança e juízo. Você leu comigo ali vingança e juízo? Todo mundo aqui sabe ler? Você leu comigo ali? Vingança e juízo? Antes de chegar nessa parte, Jesus fez assim, ó. Puf, fechou. E aí a gente vê um monte de gente querendo ser juiz e julgador de pessoas. Quando nem Jesus foi, Jack. Ele fechou o livro de Isaías. Ele fechou, Rafa. Ele falou assim, meu filho, vocês estão vivendo no ano da dispensação da graça, do favor imerecido. Vai ter um dia que eu vou vir, quando eu vier arrebatar a igreja, que aí sim eu vou julgar. Mas hoje o que vocês estão vivendo é o meu favor, a minha graça e o meu amor. É isso que vocês têm que se balizar e é isso que vocês têm que desfrutar. Isso faz muita diferença para você entender o tipo de relacionamento que você tem com Deus. Tem muita gente, e é verdade, muita gente de nós aqui, que fomos ensinados desde criancinha, nas escolas bíblicas dominical, que Deus era... Ó, Deus é bom, mas é fogo consumidor. Não brinca com Deus, não. Ó, cuidado, Deus vai te pegar na esquina. Ó, cuidado, se você não der, o devorador vai bater na tua casa. Hã? Tô sozinho nesse barco? Só eu? Dificilmente. 99% daqui que eu conheço aqui, porque a gente já conversou no privado, viveu essa opressão. Verdade ou não, Emer? Hein, Sol? Só que ele não veio trazer juízo. Agora, ele não veio trazer condenação para mim, para você, para botar a mão e nem te usar para fazer isso. Ele veio para te trazer, para te falar o seguinte, ei, você é minha imagem e semelhança. Então, assim como eu vim fazer isso, faça também. Ame, proclame o meu reino, a minha graça e o meu favor. É para isso que você foi chamado.
Segundo, testificará de Jesus. João 15, 26 diz o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, Jesus falando, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. A gente tem falado sobre isso. Paulo, quando escreve a Tito 2,11, ele fala quem é Jesus. Jesus não é uma doutrina, Jesus não é o meu ponto de vista, Jesus é a graça personificada. Jesus é a própria graça. E aí, quando ele vai escrever em João 14,16, ele diz exatamente assim: disse-lhe Jesus, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará da graça. Ele vai testificar da graça. Ele não vai testificar da acusação, do peso, ele vai testificar de mim, que eu sou a graça. E é muito interessante que, eu não projetei aqui, mas todo mundo aqui tem certeza que já ouviu. João 14,6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Esse texto aqui é o mais utilizado quando a gente vai para falar para o macumbeiro, até para os nossos irmãos católicos que vão buscar Maria para chegar a Jesus. É verdade ou não é? A gente usa esse mais texto. Só que você sabe que esse texto aqui, deixa eu quebrar um outro paradigma aqui. Esse texto aqui é primeiro para você que é crente? Esse texto aqui, antes de você apontar para o teu amigo, esse primeiro texto aqui é para você que é crente, salvo nova criatura. Vou ler de novo aqui para ver se seus olhos abrem junto comigo aqui, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, se eu acabei de falar aqui que Tito 2,11 diz que ele é a graça, o que ele está fazendo aqui? Olha a relação. Preste atenção, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu que sou a graça, sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Não adianta vir para o Pai com merecimento, dizendo que faz, dizendo que acontece, porque você só se aproxima do Pai 100% através da graça. Deu um choque, né? Antes de você apontar para fora, leia isso para você e viva isso. Você sabe aquele jovem rico que tinha chegado diante de Jesus, batendo no peito? Senhor, a historinha está na Bíblia. Ele fala assim, ó, o jovem rico chega para Jesus e fala assim, Senhor, sou o cara, sou bom, eu já cumpri tudo, a lei aqui comigo, ó, 613 mandamentos, pá! Eu acordo de manhã, eu oro muito, eu jejuo muito, eu canto como ninguém, eu prego como ninguém, sabe? Eu trabalho na igreja como ninguém, eu sou o exemplo. Eu sou o cara, dizimo todo mês, do hortelã, do coentro, eu... Aí Jesus falou o seguinte, pô, é muito legal, você é bom mesmo, hein? Você é o cara. Ele estava se justificando, tentando se chegar, e Jesus fala o seguinte, eu sou o caminho, eu que sou a graça, que sou o caminho. Só que esse cara estava tentando chegar através dos méritos próprios. E aí Jesus fala com ele, vou só te dizer uma coisa seguinte, então vende tudo que você tem e vem atrás de mim. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça e foi embora. Jesus, rapaz, cadê a tua bondade? Cadê a tua perfeição? Jesus só faltou falar isso, mas Jesus, joinha. Se você quer chegar diante de Deus, cara, 100%. Não coloque você como o cara, a cara. Baixa a bola e fala assim, cara, Deus, é pela tua graça. Eu recebo pela fé e você me dá pela tua graça. É assim que funciona. Outra função dele dentro de você, guiará você na verdade. Quando vir, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade. Ele revela exatamente quem Jesus diz que ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai te mostrar exatamente o que você tem que seguir. Ele não vai te deixar enganado. 4. Te lembrará que você agora em Cristo é filho. É um outro papel do Espírito Santo dentro de você. Ele vai te lembrar de quem você é filho. Romanos 8,16 diz o seguinte, o próprio Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, testifica com o teu espírito
da qual nós somos filhos. Deus está dizendo para você, cara, por que você ainda fica aceitando a escravidão? Por que você aceita andar curvado? Por que você aceita, na rodinha dos teus amigos, ser o cara mais chato, sabe? O crente chato. E de alguma forma ninguém quer ser crente porque olha a tua cara, você só vive deprimido, só vive em depressão, só vive chateado, só vive com problema, só vive reclamando. Ele está te falando, o meu espírito, que já habita dentro de você, está lembrando você todo dia que você é filho, que você é filha amada, princesa, que Ele te gerou, Ele tem vontade de você, que Ele te chamou para o melhor dessa terra, que Ele cuida de você. Você não é largado, largada, você não é abandonado. Ele está cuidando de você no atravessar da rua, quando você dorme, quando você acorda, quando você vai comer. Que é uma coisa legal para você parar e prestar atenção como Ele cuida de você? Ele todo dia te dá o sopro de vida, te permitindo te levantar para trabalhar, para estudar, para sonhar. São coisas simples que você vai... Faz assim, ó. Faz comigo, faz. Sente aí, sério. Ele cuidando de você. Se Ele fechasse por 2 minutos, o cara que não está bom de cardio, 90% já teria ido embora. Se Ele fechar 2:10, todo mundo teria ido embora. Ele está dizendo, cara, eu fiz as coisas por você. Você é meu filho, cara. Você não é qualquer um. Ah, mas fulano está se levantando contra mim, meu amanhã, é a minha situação financeira. Preste atenção, eu falei semana passada. Se chegar na tua casa, olha aquela florzinha que está ali. Olha o pardal. Eu cuido de todos eles. Nenhum deles morreu de fome. Nem Salomão, com toda a sua pompa, se vestiu igual a eles. Vou fazer isso por você. Só preciso que você entenda. Meu espírito está falando no teu espírito. Que você é meu filho. Gerará o fruto da graça. Esse é o 5º ponto. Gálatas 5:22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O Espírito Santo dentro de você. Você tem isso daqui, Rafael. Você não sabe o que é essa praga dentro de casa. Ele tem tudo isso daqui. Mas agora, mansidão ele não tem. O Espírito Santo está dentro dele, meu marido é salvo, minha esposa é salva, aquela jararaca, Rafael, você não... Aquilo é uma serpente, aquilo vem babando para cima de mim. A função do Espírito dentro de você é dizer que você tem o fruto, não são os frutos. Você leu ali comigo? Você é bom de português. Mas o fruto. Então não tem como você ter um e não ter o restante. Você, assim como uma árvore, já percebeu que quando nasce ali, às vezes a maçã está um pouquinho maior do que a outra. Nem todas são do mesmo tamanho, mas todas pertencem à macieira. E todas são fruto, não deixou de ser um fruto. Às vezes você, de alguma forma, não desenvolveu a mansidão, a temperança, a benignidade, a bondade, da maneira como você falou do amor, da paz. Mas isso está dentro de você. E o Espírito Santo está dizendo, cara, eu vou fazer crescer. Porque o fruto que veio junto com o Espírito já está dentro de mim. Último ponto. Não precisa a banda subir ainda não. Por favor. Tudo que eu falei agora foi o Espírito Santo dentro. Lembra disso? Você aceitou? Ele está dentro de você. Dentro de você. Só que tem uma outra função do Espírito Santo, que a gente vai dar uma pincelada bem legal aqui, que é o Espírito Santo sobre você. Então isso é a função do Espírito Santo dentro de você. É isso que ele te faz lembrar, te faz viver, te faz andar no caminho de Deus. Você vai falar assim, Rafael, tem mais uma função que você esqueceu. Convencer o mundo do pecado. Quanto lembram dessa passagem? Convencer o mundo do pecado. Você esqueceu de botar ali. Exatamente. Eu não botei propositalmente. Porque ele fala convencer o mundo. Você pertence ao mundo, Jack? Então ele não tem que te convencer nada. Você pertence ao mundo, Gustavão? Então ele não tem que te convencer de nada. Tu pertence ao mundo? Isso é para quem não aceitou a Cristo. Você e eu que temos Cristo, nova criatura somos. Ele não convence mais nada. A única coisa que ele faz é te direcionar conforme a gente deu ali. Habitar, te guiar.
administrar. Função agora do Espírito Santo. Tudo isso que eu falei foi o Espírito Santo dentro de você. Eu vou jogar esse slide depois lá no grupão, que é bom você dar uma estudada. Às vezes é muito assunto, você acaba... Qual era a função mesmo? A função 3, qual era? A função 5? Ih, caramba, a 1. Aí daqui a pouco você está botando convencer o mundo. Não, Rafael falou do... Não, calma, vai estar lá, você vai pegar. Agora a função do Espírito sobre nós. Revestir-nos. Cara, fala comigo aí, Rafa. Tá rindo, é? Tá rindo de mim, mas agora aí. Revestir-nos de autoridade e poder. Lucas 24, 49, isso aqui é antes de Jesus partir. Ele falou o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade, lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. E essa palavra revestido aqui no original significa indoor. Significa você já está vestido de alguma coisa, ou seja, o Espírito Santo já está dentro de você, porque você já aceitou Jesus. Agora eu vou vir sobre você. Eu vou colocar uma outra capa. E aí continua o seguinte: revestivos do poder. E essa palavra poder aqui é dunamis. Ou seja, te dá força, habilidade, capacitação de relacionamento. Então Jesus está falando ali, eis que sobre vós envio a promessa, ela está dentro de você. Aceitei Jesus. Porém, agora fica na cidade de Jerusalém, que agora não só vai estar dentro de você, mas eu vou te revestir dele. Vou te vestir novamente, eu vou te forrar. Vou te dar um exemplo para você ficar bem claro. Sabe o gás de botijão de cozinha? Sabe o botijão de cozinha? Ali está o gás, correto? Tem aquela armação, que eu não sei de que é feito aquilo, de cobre, não sei, para segurar o gás para não vazar. Alumínio? Então ali o que ele fez? Ele vestiu para o gás não sair. Aí depois o que você faz para ficar bonitinho na tua casa? A da minha avó fazia isso, a galera hoje em dia não faz. Sabe aquela roupinha do botijão? Sabe aquela sainha do botijão? Quem lembra disso? Quem lembra? Levanta a mão. Todo mundo entregando a idade, Todo mundo entregando a idade. Estava no filtro. Então o Espírito Santo, ele primeiro tem o gás. Ele te reveste com alumínio, ele está dentro de você, para segurar. Depois ele vem com a capa dele e te derrama poder. Então o Espírito Santo dentro de nós, e agora o Espírito Santo sobre nós. Pegou? Ficou claro aí? E aí, quando a gente vai, antes de você ler ali, preste atenção só aqui em mim. Quando a gente vai lá em Atos 1:8, eu não projetei aqui também, que é depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, começa o livro de Atos. Lucas escreve Atos. E ele diz no capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: vocês vão receber o Espírito Santo, e quando ele vier, vocês serão minha testemunha em Jerusalém, por toda a Judéia e até o confim da terra. Existe um propósito do Espírito Santo em você e sobre você. E ele diz aqui, Atos 1:8, vocês serão minha testemunha. Ou seja, tudo que você faz hoje, o que você ganha, o que você trabalha no teu emprego, você acha que é para você, mas isso é uma forma de testemunhar. É um trampolim para poder engrandecer a Deus. Não acho que você foi colocado nesse trabalho que você está à toa. Não acho que a tese de doutorado, de mestrado, a faculdade que você vai fazer é à toa. De alguma forma Deus está te colocando ali para engrandecer o nome dele. Esse é o propósito da vida do ser humano. E para ser feliz, é óbvio. E aí o Espírito Santo tem uma evidência disso, quando ele vem sobre a gente. Olha aqui, 1 Coríntios 12, 1, 3. E aqui a gente vai quebrar um monte de paradigma. Acerca dos dons, leiam comigo aqui, espirituais, que é o Espírito Santo sobre. Essa é a evidência. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, quando o Espírito Santo vem sobre você. Vós bem sabeis que eres gentios, ou seja, que você não tinha Jesus. Levando a ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala do Espírito de Deus, Jesus é anátema, ou seja, que é mentiroso, de alguma forma não crê. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade, preste atenção aqui, ora, preste atenção, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas o Deus que opera é tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um segundo for útil. Grava isso.
A manifestação, ou seja, quando o Espírito Santo derrama, você já viu que tem pessoas que têm dom de curar, pessoas que falam em línguas, pessoas que têm dom de profetizar. Aqui está dizendo bem claro, mas a cada um, esse Espírito se manifesta como lhe é útil, como é útil o Espírito Santo, como ele quer usar, para que testemunhe do nome dele. Voltamos ao versículo 8. Porque há um Espírito, vamos lá, no versículo 7, que eu li anteriormente, mas a palavra do Espírito é dada a cada um que for útil. E a gente vai no 8. Porque a um é dado o Espírito e a palavra de sabedoria, e a outro o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de fazer milagres, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir espírito, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Versículo 11, o Breno, por favor. Mas há um só Espírito que opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um, como ele quer. Porque assim como um corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros de um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo é também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, servos, livres, e todos temos bebido de um Espírito. Você prestou atenção ali, que quando Paulo escreve, ele diz que a cada um deu como quer? Quantas igrejas você já foi, você já ouviu falar, que de alguma forma, para saber se a pessoa é batizada no Espírito Santo ou não, ele tem que falar em línguas? Alguém já ouviu? Cara, não me deixe sozinho. Alguém já ouviu isso? Por favor. Hã? Cara, o cara está indo contra a palavra, cara. O cara está indo contra a palavra. E aí eu recebo um monte de gente aqui perdida. Eu recebo um monte de gente aqui psicologicamente abalado. Porque ele vê o irmão, às vezes, falando em línguas do lado e ele acha que ele não foi batizado no Espírito. E aí deixa de desenvolver outras coisas. Paulo disse bem claro, meu filho, preste atenção. O Espírito ele dá a cada um segundo quer. Uns dá isso, uns daquilo, um daquilo outro, e assim vai. Mas você pode buscar, Paulo continua depois, você pode buscar o dom de línguas, porque o dom de língua é para edificação própria. Então, quando alguém chegar do teu lado, gritando, numa igreja que você for visitar, porque aqui na cena não vai ver isso, que eu pedi alguém para orar por você, blá, 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 você fala assim, para, pode falar. O pastor acabou de falar isso, para. Porque isso não vem de Deus. Você sabe por quê? Porque o dom de línguas é para edificação própria e não para você ficar cantando no ouvido do teu irmão. Sabia disso? O dom de línguas é para você se comunicar com o Espírito. O Paulo vem falar que se não tiver interpretação, não faça, porque você vai escandalizar. Não faça, porque você vai escandalizar. Ah, mas eu estou naquele momento que o irmão está falando em línguas, aí é diferente. Eu estou ali com o irmão falando os dois. Mas você pegar alguém que está quieto ali, começar a orar em língua, se você for numa igreja, você fala assim, cara, para que isso não vem de Deus, cara. Você está indo contra a palavra. Você está indo contra a palavra. E se você pegar alguém dizendo o seguinte, eu não fui batizado no Espírito, eu não falo em língua, meu filho, vamos ler lá, ó. 1 Coríntios 12. Lê comigo. Você às vezes foi batizado, mas não com o dom de línguas. Você tem o dom do amor, do conhecimento, da profecia, o dom da sabedoria. Isso está sobre você, cara. Só que você fica tão focado numa coisa que o Espírito Santo está aqui, ó, ei, olha para mim aqui, ó. Eu estou querendo usar outros dons que eu derramei sobre você, o meu Espírito sobre você. Eu estou querendo usar outros dons, só que você está focado. Por quê? Porque o dom de língua fala, todo mundo que, né, eu sou espiritual. Já viu? Sou espiritual, vai abaixar, blá, 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 blá. Pô, aquele cara ali é de Deus. Quando dá a rodadinha aqui, quando mete então the king e the power, acabou. Então assim, cara, Deus não precisa da tua espiritualidade, cara. Nem você precisa mostrar para ninguém do teu lado da tua espiritualidade. Faz o que você tem que fazer de boca miúda. Simples assim, cara. Porque o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Simples assim. Para de querer ficar se mostrando. E se você for convidado para ir em algum local, hoje você já vai com uma base. Amém? Você já não vai perdido. Porque às vezes é muito contação de história, muito enredo, muita coisa de fada, de Peter Pan, essas coisas meio malucas. Tudo isso que eu falei até agora, o Espírito Santo, em você, quando você aceita Jesus, e sobre você, ele só foi possível por uma questão, chamada remissão de pecado. Só por isso. Por que lá na velha aliança o Espírito Santo não desceu?
Só descia esporadicamente, conforme a gente falou aqui, para cumprir uma função sobre determinada pessoa, e hoje ele está disponível, porque houve remissão de pecado. Foi tirada a natureza pecaminosa. Aquilo que aconteceu lá com Adão e Eva, que gerou, não estou falando do ato de pecar. Isso é diferente. A gente tem aprendido aqui, hamartia e hamartano. Hamartano é aquilo que você comete pecado. Pequei. Caraca, escorreguei. E vou te dizer, você até o final da tua vida você vai ter hamartano. Só que a natureza pecaminosa, que é a hamartia, aquilo que te afastava de Cristo, impedindo do Espírito Santo, tanto que é verdade, o Espírito Santo veio quando? Depois que Jesus disse na Bíblia, está o quê? Consumado. Só a partir daí, e ele ressuscitando e indo, foi que o Espírito Santo veio. Até então, inclusive enquanto Jesus estava presente, porque ele era o consolador, o Espírito Santo não pairava sobre todos que estavam ali. Essa passagem aqui em Atos, por isso que eu falei para você de alguma forma ali, Atos, marcou muito. A gente sabe que em Atos 2 foi quando desceu o Espírito Santo, que a gente está falando aqui hoje, Pentecostes. Mas a primeira vez que houve a descida do Espírito Santo sobre gentios, que não judeus, ou seja, você e eu, foi aqui, ó. Eles estavam lá na casa de Cornélio. Cornélio teve um sonho. Cornélio era um cara lá da alta corte, italiana lá. Teve um sonho. E aí, de alguma forma, ele teve uma visão, desculpa, que ele depois pediu para chamar Pedro, mas antes de chamar Pedro, Pedro teve um sonho em que descia do céu quadrúpedes e tudo mais, e judeu não pode comer carne de porco, coisa com sangue, não pode comer, porque nada que tem sangue ele pode tocar, isso está na lei. Ele não pode tocar em morto no cemitério, ou seja, se a mãe, o dia que a mãe e o pai morrer, ele faz assim, ó. Não pode. E ali é a primeira vez que, de alguma forma, é descido o Espírito Santo. Então, Pedro recebe esse sonho, porque Cornélio manda chamá-lo. Só que antes Deus revela para ele e fala o seguinte, cara, você vai, porque com você não vai dizer que agora isso aqui é imundo. Come tudo que tiver, isso num sonho, come tudo que tiver que comer, porque eu declarei puro. Então você vai. Isso Deus estava mostrando um sinal, o Espírito Santo mostrando um sinal daquilo que ia acontecer minutos depois. Cornélio manda 2 caras e manda chamar Pedro. E aí Pedro, ele entende o sonho e fala assim, cara, só que eu estou indo na casa de um gentio. E ele, quando chega lá, ele fala, ó, é a primeira vez que um gentio se relaciona com um judeu. Isso não pode, você sabe disso. Desculpa, que um judeu vai se relacionar com um gentio. Você sabe que não pode isso. Mas eu tive um sonho assim, assensado. E aí Cornélio para diante de Pedro e fala assim, e aí, manda, fala o que tem aí para mim. Ele não tem uma pergunta específica, ele vira a bola para Pedro e fala assim, ó, manda o que tem para mim. E Pedro, ele fala o seguinte, ele começa, no Espírito Santo começa a falar, desde quando Jesus veio, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o que aconteceu até a descida do Espírito Santo. E Pedro, exatamente lá em Atos 10, ele faz exatamente o que está isso aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, ó. Lucas 24, 46, e disse-lhes, assim está escrito, Jesus falando, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento e remissão de pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. Aí quando a gente vai a Atos 10, de 42 a 44, o cerne da mensagem de Pedro para Cornélio ali é exatamente essa, olha aqui, ó, e nos mandou pregar ao povo. Se ele está falando de Jesus, Pedro está falando. E a testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz de vivos e de mortos. A este dão testemunho tanto os profetas, de que todos os que nele crerem receberão o perdão de pecados no seu nome. E olha o que aconteceu. E dizendo Pedro isso ainda, essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre eles. Todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo não veio quando Pedro começou a pular, quicar, falar de juízo, condenação. O Espírito Santo não veio outra forma, a não ser falar. E aí veio remissão e perdão de pecados. Remissão e perdão de pecados. Efésios 1:7. Paulo vem escrever Efésios 1:7 dizendo o seguinte, afirma, mandando escrever para a carta de Efésios, afirma, nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da tua graça. Redenção é pelo sangue de Cristo.
Grava isso. Foi pelo sangue de Cristo que você e eu fomos redimidos. Remissão quer dizer uma vez por toda foi apagado. Aquilo que me separava de Deus, você e eu, aquilo que não deixava o Espírito Santo de Deus, foi retirado. Hoje o Espírito Santo de Deus ele pode habitar em você porque a natureza, a raiz, aquilo que provocava, saiu, foi embora. E foi através do quê? E aí ele vem dizer o seguinte: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Segundo as riquezas da tua graça. Sabe, a remissão do pecado foi o que proporcionou que você e eu estivéssemos aqui. Foi pelo pecado que toda essa bagunça do mundo aconteceu. Se Adão e Eva tivessem seguido na linha direitinho, esses problemas todos que você vive na tua vida, nenhum deles, não é 90%, nenhum deles você estaria vivendo. Nenhum. Mas foi necessário ser levantado, Paulo vai falar isso a Romanos, um novo Adão, mais perfeito do que o primeiro Adão, para tirar, remir e cumprir aquilo que o primeiro Adão não fez, tirando. E é muito engraçado, sabe o que significa, Rodolfo, meu parceiro, essa palavra redimir? Essa remissão, isso é o que é muito forte. Você sabe quando a pessoa tem câncer? Sabe quando a pessoa tem câncer e que a pessoa é curada do câncer? Foi ou não foi, Valéria? Sabe quando a pessoa é curada do câncer? Você sabe qual é o termo que a medicina usa? Ou seja, o câncer que atrapalhava você viver foi remido por Cristo na cruz. O câncer que te dava medo do amanhã. O que vai ser o amanhã? Eu não recebi uma resposta de vitória. Sabe, eu preciso de dinheiro. Você está focando já no final. Volta para o começo. Ele está falando para você o seguinte: aquilo que te dava medo para o futuro, eu já remi esse câncer que te dava medo. Hoje você tem tudo através de mim, porque você tem vida plena em Cristo. Amém. Jack, vamos lá com a banda? Chorando, mulher? Cara, se você tiver que ir embora, fica à vontade, mas se eu fosse você, gastava mais 10, 15 minutinhos aqui comigo. Esse lugar aqui vai esquentar, cara. Você entendeu o que é remissão de pecados. Você entendeu o que é o Espírito Santo fora e dentro de você. Você entendeu como que isso é, como que Deus vê dessa forma. Isso foi como que é remissão de pecado. Cara, eu não sei você, mas eu estou arrepiado da ponta do pé até a cabeça, cara. Vou te trazer 2 exemplos para você entender. João e Pedro. Antes do Espírito Santo ter vindo, está sobre Pedro. Você lembra o que aconteceu quando Jesus foi crucificado? O que Pedro fez antes que o galo cantasse 3 vezes? Ele o quê? Negou. Depois, cheio do Espírito Santo, Pedro é tomado dele, envolto nele, e Pedro prega para 3.000. Aquele Pedro que tinha medo, que negou, agora prega para 3.000. Lembra de João? Lembra de João? Ele, lá no capítulo 9, ele diz de Lucas, ele queria mandar fogo vindo do céu sobre Samaria. Depois, esse mesmo João, cheio do Espírito Santo, ele escreve não só João, mas 1ª, 2ª e 3ª João, falando assim: Deus é bom, ame, perdoe. O mesmo cara que não tinha o Espírito queria mandar matar. Agora o cara cheio do Espírito Santo, ele fala o seguinte: ame, perdoe, cuide. Houve um antes e um depois na história. E, infelizmente, eu vou gravar, a gente ainda vai passar uma série aqui toda. Depois dessa série da graça que a gente está, vamos até julho, vamos entrar na série Fé, e depois a gente vai voltar ainda mergulhando mais um pouquinho no Espírito Santo. Hoje foi só um gostinho, bom, né? Hã? Você sabe que isso está dentro de você? Essa força, esse poder, essa arma, essa bazuca, está dentro de você? Houve um antes e um depois do Espírito Santo. Houve um Rafael antes, louco, varrido, dado as traças, que só não morreu porque Deus não quis. Houve um Rafael depois do Espírito Santo,
livre, generoso com a igreja, generoso com terceiros, generoso com a minha mulher, generoso com a minha casa. Houve um Rafael antes. Rafael, mas eu estou dentro da em casa. Eu estou dentro do Espírito Santo, mora em mim já, eu já aceitei Jesus. Houve um antes. E vai haver um depois hoje. Houve um antes. O cara que tinha medo do amanhã vai sair dizendo, cara, eu creio que esse amanhã vai ser muito melhor do que é hoje, porque ele tem cuidado. Eu creio que nele eu sou cabeça e não cauda. Eu creio que toda essa aflição que eu tenho vivido tem dia e hora para acabar, porque eu tenho força agora, não minha, nele, para crer no amanhã. Amém? Vamos ficar de pé? A gente está terminando. Se você puder gastar mais 10 minutinhos. Espírito Santo de Deus. Diz-me